Estamos aqui, aí a gente já começa agora. O conteúdo da semana. Eu vou procurar passar menos coisas para vocês ficarem fazendo de atividade em casa, porque eu vi na pesquisa que tem muita gente com bastante dificuldade de internet, de tudo. Então, vou fazer isso. Hoje a gente vai começar o segundo trimestre com uma aula sobre imprensa e reforma protestante. Aqui eu coloquei só algumas orientações básicas, quando vocês quiserem ver esses slides de novo, né, para vocês terem um pouco de ciência também dessas coisas e tudo mais, né? Como estudar, como anotar, como pesquisar, né? Como fazer as perguntas. Ai, meu Deus, espera aí que a professora está ligando aqui. Deixa eu só dizer que eu não posso atender. Deixa eu só deixar um pouquinho menorzinho aqui para conseguir ver os direitos vocês. Tá todo mundo vendo a transição dos slides, tudo? Tá passando os tópicos? Vocês podem falar no microfone agora, quando eu perguntar, porque eu, Tá, sim. às vezes, vou ver o chat. Tá, professor. Beleza. Essa aula 1 depois vai estar lá no Classroom para vocês. Vai ser do dia 15 ao dia 19 para vocês estudarem esse conteúdo que a gente vai trabalhar hoje. E aí, na semana que vem, dia 22, eu vou liberar o questionário para vocês verem. E a gente vai Professora, começar falando... Ah, perdão, pode falar. eu quero tirar uma dúvida. Tipo assim, no centro de mídias, tá passando só lição repetida de matemática, de outras coisas. Qual que é o Porque eu tinha problema? até explicado para uma das mães que lá no centro de mídias eles estão às vezes repetindo essa semana ainda, porque o secretário da Educação pegou Covid, a equipe dele, que teve contato com ele, teve que ficar afastada também. E toda vez que a gente tem contato com alguém que teve Covid, a gente precisa fazer o isolamento social, né? A gente precisa ficar de isolamento total. E aí é por isso que o centro de mídias ainda está repetindo algumas coisas. Mas a aula de hoje é meio que para rever alguns conteúdos, para a gente continuar o continuidade do bimestre e falar desse assunto novo que é a imprensa, a invenção da imprensa, da imprensa não como a imprensa que a gente conhece hoje, mas como a gráfica mesmo, né? Hoje em dia a gente chama de gráfica, mas naquela época era de imprensa, né? O lugar onde se imprimem coisas. E a reforma protestante, que é o assunto principal dessas 2 primeiras semanas de atividades e trabalho que a gente vai fazer. Deixa eu colocar só aqui para não perder a linha do tempo, né? Aí eu coloquei, né? Você vai aprender hoje sobre a invenção de Gutenberg, que é como a prensa inventada por ele mudou o mundo, como esse aparelho que o Gutenberg inventou fez com que as ideias circulassem e que tudo se desenvolvesse de uma forma diferente. É uma invenção bem revolucionária que eu vou mostrar para vocês nos próximos slides. Aí as transformações, né? E sobre o Martinho Lutero e o Calvino, né? O Martinho Lutero era um monge alemão, que ele teve alguns conflitos com a Igreja Católica, rompeu, e até os dias de hoje a gente tem muita influência do pensamento do Martinho Lutero no que se refere a como a gente se relaciona com Deus e com o divino, né? E o João Calvino, que era um dos discípulos dele, que acabou criando uma outra vertente das igrejas protestantes, né? Se chamam as igrejas protestantes nesse período, mas hoje em dia a gente pode pensar que todas as igrejas evangélicas têm alguma relação com essas reformas protestantes. Então, se vocês aqui forem religiosos e frequentarem a igreja, tanto católica quanto, sei lá, Assembleia de Deus ou alguma outra vertente religiosa, vocês têm que pensar que essa transformação começou aí, nesse período, né? Mas primeiro a gente tem que falar muito da invenção da impressão, porque isso mudou completamente a humanidade, né? Vocês lembram que quando a gente tinha visto o Renascimento e Idade Média, só quem lia e só quem tinha acesso aos manuscritos e só quem tinha acesso aos livros e a leitura eram os monges naquela sociedade estratificada, hierarquizada? Vocês lembram disso nas outras atividades? Estou vendo aqui no chat para ver quem quiser responder aqui, eu estou olhando. Felipe respondeu que sim, ótimo, então. Deixa eu abrir só um pouquinho aqui para eu conseguir ver o chat, Ju. Beleza. Aí, a revolução da palavra impressa é justamente pela circulação.
E aqui eu coloquei uma frase que eu gosto bastante para pensar isso, né? Pensa que na Idade Média, todos os monges, todas as pessoas que tinham acesso aos livros tinham que copiar esses livros manualmente. Pense em vocês copiarem a Bíblia. Quanto tempo vocês acham que vocês levariam? Uma eternidade, né? Geralmente a Bíblia copiada demorava cerca de 3, 4 anos para um monge terminar de copiar. Então, era uma coisa que dificultava muito, né? E quem tinha acesso tinha o poder de lidar com isso, né? Tinha o poder de controlar a informação. E aí, eu coloquei aqui o Gutenberg, que é o inventor da prensa. Eu botei até ele turn down for what, para enfatizar que ele foi foda, assim, que ele foi, perdão pelo palavrão, mas que ele foi revolucionário, que ele foi incrível quando ele inventou uma forma de copiar os livros, imprimir os livros em grande escala, de fazer os Perdão, livros nada, serem... pode falar. Não, gente, o professor pode falar palavrão, mas foi sem querer, às vezes a gente fala mesmo. Ixi, pode falar. Mas o Gutenberg foi importante para a humanidade por isso, né? Aqui é o modelo da prensa, era desse modo que no século XV, a gente está falando do século XV, que vai ali do finalzinho da Idade Média para o começo do Renascimento, como a gente já trabalhou o Renascimento, né? E essa é a máquina que chama prensa, que fazia a impressão dos livros. Ela é tataravó da impressora, e eu vou ter até uma impressorinha para falar com vocês depois, quando vocês forem revisar a lição, porque se a gente tem impressora hoje, começou a se fazer por causa desse modelo, né? Na Ásia, é importante dizer que já se fazia estilografia, que é outro método de impressão no papel, e esse método de impressão no papel, ele é feito bem desse jeito, assim como se fosse um carimbo. Primeiro tinha que abrir as letras no madeira, deixar as letras em alto relevo, que nem o carimbo fica, né? Tem uma parte do carimbo que fica para baixo, outra um pouquinho mais elevada, e você mancha de tinta e daí você faz a impressão. Isso já existia lá na Ásia desde o século VII. Daí, para a máquina do Gutenberg, né? Vocês estão vendo essas letrinhas bem pequenininhas que tá aparecendo no visor? Essas letrinhas todas pequenininhas eram os caracteres. E aí, o que se fazia antes de imprimir o livro? Deixa eu só mutar aqui o microfone, tem alguém saindo do áudio. O que se fazia? Juntava todas essas pecinhas numa placa, e dessa placa montava-se a página, e da página passava a tinta e depois prensava para a tinta fixar no papel. E é assim que era a prensa funcionando, né? Depois eu vou mostrar um vídeo, né? Tinha que fazer letrinha por letrinha, mas já era um grande avanço do que copiar à mão, né? Ops, deixa eu dar play nesse vídeo aqui para vocês verem. Deixa eu ver se vai aqui, meu Deus. Estava funcionando de manhã. Mas eu vou mostrar, vou entrar aqui só para ver se está entrando. Agora foi. Vocês vão ver um gifzinho de como está funcionando a prensa. Era assim que se fazia, né? Depois de montar todas as letrinhas, botava o papel, e aí girava essa rodando, o papel prensava, e aí imprimia. Era assim que se imprimia no século XV. E assim que se montou o primeiro livro da humanidade, o primeiro best-seller, que foi a Bíblia. O primeiro livro que o Gutenberg imprimiu foi isso, foi a Bíblia. E aí aqui é um exemplo para vocês verem de como ficava uma placa de impressão, né? Aqui deixa eu ver se eu consigo mexer aqui no point, só para vocês verem aqui. Aí se montava e depois fazia, o resultado era esse. Sempre tinha que fazer mais ou menos assim. Aí eu coloquei aqui, né? Depois de imprimir tudo isso, tinha que dar uma conferidinha básica e verificar as provas, né? E vocês têm algum comentário para fazer, alguma coisa para dizer, alguma curiosidade? Não. Eu não, pelo menos. Então, vou prosseguindo aí, se ninguém tiver alguma coisa para dizer, assim. Vocês viram que passa todo o processo, né? Tirando a página, vendo a página, fazendo o tipo móvel e tudo mais. E aí, depois vocês podem ver com mais calma, porque eu vou mandar esses slides, tá bom?
Ops! E aí também tem uma frase bem legal de um historiador que até deu palestra lá na minha faculdade, que depois eu vou... Vocês também podem ler com um pouquinho de calma, mas ele fala... Bando de mundo vocês, calme, que a gente vai lendo junto, mas ó, ele diz assim: imagine um mundo sem telefone, sem rádio, televisão, no qual a única maneira de comover a opinião em escala nacional é o tipo móvel. Imaginem esse mundo explodindo, fragmenta-se em milhares de pedaços. Um grupo de homens tenta ajudá-los na nova ordem. Para tomar o poder, tem que tomar a palavra e difundi-la através de jornais, almanaques, panfletos, cartazes, estampas, partituras de canções, de papelaria, jogos de cartas, cartões de racionamento, papel moeda, qualquer coisa que leve algo impresso e se imprima nas mentes. Quando os revolucionários agarram a alavanca da prensa e a fizeram baixar, nos tipos travados na forma, enviaram um novo fluxo de energia através do corpo político. Aqui ele fala bastante sobre isso, né, sobre o poder da palavra, que eu acho que é uma coisa fundamental, e depois eu quero que vocês pensem nisso, de como a palavra impressa, ela está, hoje, nos tempos de hoje, nos cercando em todo momento, né. A gente tem muita coisa espalhada pela casa, né, que é impresso, né. E aí, dei uma olhada também no material da Idade Média que a gente já estudou, e façam isso, anotem a quantidade de coisas impressas que vocês têm em casa, assim, para vocês perceberem que essa revolução, ela reverbera até hoje, né? Mano, E aí, tô aqui na minha frente, tem umas 5, filho. então, a revolução da palavra impressa é a revolução de você poder registrar o seu pensamento, as suas ideias, e aquilo poder ficar para o futuro, né? O livro é uma máquina do tempo, é a verdadeira máquina do tempo. Se a gente acha que a gente não inventou a máquina do tempo ainda, porque a gente não consegue se transportar fisicamente para um período no passado, a gente consegue fazer isso através dos livros. Pensa que a Bíblia é uma coisa que está escrita há milhares de anos. Está escrita antes e depois de Jesus. Está escrito o passado mesmo do mundo ali, né? E outros livros muito antigos, além da Bíblia, né? Tem os livros em sânscrito do Buda também, tem o Alcorão que o Maomé deixou, os livros fundamentais da humanidade, né, que a gente considera fundamentais porque a religião é uma organização social também, são todos uma viagem que a gente faz no tempo, né? Eu acho que a gente tem que ter essa percepção para dar importância para as invenções das coisas, né? E aí, isso se liga diretamente à reforma protestante, que começou com esse monge que eu falei para vocês, que chama Martinho Lutero. Ele foi um dos que escreveu a Bíblia, e começou a tradução da Bíblia, do latim para o alemão, porque antes o latim era a língua oficial religiosa e a língua oficial dos livros, mas muita gente dominava o latim. Então, ele resolveu traduzir. É como se tivesse alguém aqui, um padre no Brasil, que traduzisse a Bíblia para o português e desse oportunidade das pessoas que só leem português ou só falam em português, terem acesso aos textos sagrados, né? E como a gente viu, a Idade Média e o Renascimento eram períodos muito fundamentais para isso, né? E permitiu que mais pessoas tivessem acesso sem os intermediários, né? Porque quando existe no mundo pessoas que não são letradas, que não são alfabetizadas, o aprendizado das coisas se dá muito de forma oral, né? E mesmo que a pessoa não saiba ler, se ela tem contato com outra pessoa que saiba, ela está lendo de alguma forma porque ela está ouvindo, né? Ouvindo aquela história, né? E aí isso é mais para vocês terem essa dimensão, né? E aí eu coloquei isso não como uma questão, né? Mas se as pessoas pudessem ler a Bíblia em sua própria língua, o que aconteceria? E aí é essa reflexão que eu vou fazer com vocês aqui para falar do Lutero, né? O que acontece quando todo mundo tem acesso a um texto, né? Ele traduziu da língua para o alemão, ele levou quase 10 anos para fazer isso, né? Ele publicou o Novo Testamento em 1522, mas ele levou uma década para conseguir traduzir a Bíblia para o alemão. E aqui tem o exemplo, né, das páginas da primeira edição
do Novo Testamento, que ele publicou depois que o Gutenberg fez a prensa, em 1522. Lembrando que, só para ter uma coisa temporal, né, em 1500 a gente está falando da descoberta do Brasil, então 22 anos depois que o Brasil está sendo descoberto, achado, né, que eu acho que é um termo mais correto, está acontecendo essa revolução na Europa de impressão e de impressão da Bíblia na própria língua, né? E o preço também foi muito importante para isso, né? Uma Bíblia latina, né, uma Bíblia escrita em latim, custava em média 360 florins. Tá tudo bugado. Saiu tudo aqui? Peraí, deixa eu voltar aqui, para ver se vai. Vocês estão vendo agora? Peraí, tá. Tá vendo sim. Estão vendo eu mexer aqui? Beleza. E aí, uma das diferenças legais aqui para pensar e dar essa escala também de acesso, né, que não adianta só ter impresso se ninguém puder comprar. Então, a Bíblia em latim custava 360 florins, vamos imaginar que são 360 reais. E aí, quando o Lutero fez essa edição aqui que a gente está vendo aqui do lado, custava 1,5 florim, então é como se você deixasse de pagar 360 reais pela Bíblia para pagar R$1,50, então isso faz uma enorme diferença, né? Professora? Sim. Diga aí. A gente não tá conseguindo entender, porque a gente não consegue nem digitar que o negócio tá, tipo, não tá enviando e nem entender porque o negócio do vídeo ficou travando, ficou bugando. Tudo bugado, tá tudo bugado. Vocês conseguem clicar na tela onde está sendo exibido para vocês conseguirem deixá-la fixa? Consigo. Quando vocês colocarem, vai aparecer tipo um alfinete. Aí vocês clicam em cima desse alfinete que ele fica fixo. Aí vocês conseguem ver. Tá. Não, aí não tem esse bagulho, não. Do alfinete tem, não. Deixa eu ver. Porque tem assim, tem um sinalzinho que parece um alfinetezinho, aí tem o microfone e tem um sinalzinho de menos dentro de uma bolinha. Aí vocês conseguem fixar. Alfinete tem, não, professor. Tem um de mutar o Do lado do microfone. microfone. Tem Do lado do microfone, do lado esquerdo. Está escrito fixar na tela quando você deixa o mouse parado em cima. Eu tive que tocar na tela para aparecer isso. Não, o meu não. O meu não tá aparecendo. Tem que teclar na tela, mano. Tem que teclar na tela pra Eu tô aparecer o fazendo alfinete. isso. Tá do lado do X. Beleza. Deu aí? Tá, deu. Tá. Aí tá todo mundo conseguindo ver? Sim. Beleza. O que eu estava falando? Mesmo assim, e para vocês terem uma ideia também da desigualdade social nesse período, né? Se a gente está com o século XVI, a gente ainda está vendo um mundo com muita diferença de renda mesmo, de trabalho, de posição, de hierarquia, né? Porque 1,5 florim era o que uma pessoa ganhava em uma semana de trabalho quando ela era camponesa. Então, vocês podem ver que por muitos anos, muitos mesmo, 360 florins representava quantas semanas de trabalho, né, de um camponês, né? Mais de um ano. Então, ele jamais poderia ter acesso à Bíblia, mas aí, com uma semana de trabalho, ele conseguiria comprar. É bem isso, né? E aí é para enfatizar também isso para vocês, né? Acesso aos livros é acesso ao poder de questionar. E é isso que causa esse é o impacto dessa invenção, né? Esse é o que acontece quando a Bíblia começa a ser impressa, né? Então, Oi? Então, esse daí é o resumo desde o vídeo que a gente não conseguiu assistir? Mas depois eu vou passar o slide e vocês vão conseguir ver, não fica preocupada não. E a aula também está sendo gravada e eu vou mandar para vocês depois. Tá bom, obrigada. Tá bom? Imagino. E aí, depois que o Lutero fez a Bíblia e imprimiu, de 1534 até 1546, enquanto ele estava vivo, foram quase 100 mil cópias de livros, né, da Bíblia impressa, né? 100 mil cópias era muito para essa época, né? Geralmente, uma biblioteca de um monastério, que era onde mais existiam livros, elas tinham cerca de 2 mil volumes, 3 mil volumes. Então, vocês imaginam o impacto de 100 mil livros espalhados pela Europa, né?
que isso não causou. Mas eu vou também voltar um pouquinho no tempo para falar um pouco do porquê que o Lutero achava importante as pessoas lerem a Bíblia no próprio idioma e por que houve um rompimento dele com a Igreja Católica nesse período, né? Aí, em 1517, ele colocou um panfleto que ficou muito famoso na história, e é o panfleto das 95 teses, que ele chamou de Debate para o Esclarecimento da Virtude das Indulgências. Porque foi uma forma dele fazer um manifesto nesse período, sobre o que ele não concordava, que era justamente esse ponto, que eram as indulgências. É uma palavra meio feia, indulgências, e é meio difícil de fixar o significado dela, mas aí eu coloquei aqui para vocês, né? A religião católica, ela sempre acreditou que o perdão e a remissão dos pecados é possível desde que a pessoa declare para o padre que ela precisa de perdão e que ela se arrependeu do que ela fez naquele pecado, né? E aí, alguns sacerdotes desse período, eles estavam trocando esse perdão na forma de aquisição de relíquias religiosas, né, como eles diziam na época, né, os pregos da cruz de Cristo, as lascas de madeira da cruz onde Cristo foi crucificado, os mantos que os santos tinham usado há muitos anos atrás. E aí, eles faziam isso que chamava simonia, vender essas relíquias, e também faziam essas cartas de perdão, para a pessoa parar de ser uma pecadora, né? E isso era vendido, e o Lutero achava isso um absurdo. Eu acho que, eu olhando aqui no século XXI, também acho meio esquisito você ir na igreja comprar uma carta de perdão dos seus pecados, né? Vocês também acham estranho esse comportamento? Não sei. Eu acho muito estranho você poder ser perdoado comprando perdão, né? Aí eu até coloquei aqui um memezinho que eu achei na internet que eu gostei muito. Mas nem é todas as igrejas que fazem isso, não, hein? Não são todas, né? Que eu tô falando das igrejas nesse período. A Igreja Católica Não, aí agia é dessa estranho forma, mesmo. fazendo essa troca no século Aí é XV, estranho. né? Aí eu botei esse memezinho para vocês verem que, né, antes das indulgências, a pessoa tá lá queimando no inferno. Depois, ela tá livre, o céu tá azul, né? E aí, é uma coisa que o Lutero não concordava. Então, ele foi pregar esse panfleto na porta de uma das igrejas lá da cidade que ele morava, porque ele não achava certo fazer esse tipo de prática, ele queria que parasse esse tipo de prática, né? E aí, uma comparação bem com o contemporâneo, né? Se as teses do Lutero, elas fossem, e o protesto que ele fez pregando esse folheto na igreja fosse hoje, seriam como tweets, né? Porque são frases curtas mesmo que o Lutero usava para essa reclamação desse comportamento da igreja que ele não concordava. E aqui o pessoal até fez uma página do Lutero, como se ele fosse ter um Twitter mesmo. 95 tweets para essas 95 teses, 500 seguidores, né? Aqui ele colocou bastante detalhe, assim. Eu achei bem legal essa pessoa que criou isso aqui, né? E os seguidores aqui, depois vocês vão entender um pouquinho melhor esse contexto nas próximas aulas, mas a gente vai voltar nisso aqui. E aí tem alguns exemplos desses tweets, que na verdade são os textos mesmo do Martinho Lutero, né? De como ele ficava revoltado, né? Então ele escreveu na tese 24, desse panfleto. Logo, a maioria do povo é ludibriado com as pomposas promessas do indistinto perdão. Distinto é sem distinção, né? E a tese 45, deve-se ensinar aos cristãos que aquele que vê seu próximo padecer necessidade e, a despeito disso, gasta dinheiro com indulgências, desafia a ira de Deus. E a tese 10, procedem desajuizadamente mal os sacerdotes que reservam e impõem aos moribundos penitências. E aí ele segue, né, depois vocês leem com mais calma essas outras que eu coloquei para vocês verem, né. E aí, nesse período, Lutero acaba com essa reforma religiosa, né, que ele está propondo, quase uma soma de insatisfações de muitas pessoas, né. A nobreza estava insatisfeita porque a igreja controlava as terras e fazia cobrança de tributos, e esses tributos eram muito altos. A burguesia que estava nascendo, que a gente viu na aula de Renascimento, queria começar a fazer o comércio, queria fazer o lucro sem culpa, né? Queriam lidar com isso sem serem julgados socialmente, porque acumular dinheiro nesse período era visto como uma coisa muito feia. E a sociedade, na maioria, estava descontente com essas práticas da igreja, não só Lutero, né?
Eles achavam que a Igreja Católica estava fazendo muitos abusos de poder, que ela estava influenciando muito político e socialmente, e deixando de lado as questões do cuidado com a religião, do cuidado, né? E também muita gente era contra as investiduras, que é o que a gente chama hoje no governo, né? Principalmente nesse governo que a gente está tendo, aquilo de colocar um parente para trabalhar no seu gabinete. Então, nesse período já tinha isso, né? Já tinha essa história de como é que eles falam hoje, gente? Esqueci. Quando você bota alguém, chama, nepotismo. E aí, botei aqui a Nazaré, porque são muitas tretas, né, para a gente processar, né? Depois que o Lutero afixou esses conflitos, o que aconteceu, né? Deixa eu só voltar aqui para conseguir ver o chat de vocês, tá? Agora eu tô vendo. Depois que ele fez esse manifesto, esses panfletos, em 1520 ele recebeu uma bula do Papa, que é um comunicado. O Papa foi lá e mandou uma carta, e tudo que é papal eles chamam de bula. Que ele precisava se retratar ou ele ia ser excomungado da igreja. E se ser excomungado é ser expulso. E o que o Lutero fez? Ele queimou essa bula papal em praça pública, revoltadíssimo, e rompeu com a Igreja Católica definitivamente, né? Até botei outro meme aqui, porque foi bem a reação das pessoas na cidade, assim, vendo um padre queimar um recado do Papa e simplesmente falar, tá bom, vocês excomungaram, tô nem aí. E aí foi isso que aconteceu em 1520. Aí o luteranismo começa de fato, né? E aí o que ele começa a formular, né? A doutrina luterana, ela consiste no quê, né? Quando ele cria, né? Esse aqui é o símbolo do luteranismo. Ela foi formalizada num documento que ele fez que chama Confissão de Augsburgo, e 10 anos depois que ele rompeu com a igreja. Então ele estudou bastante para poder formatar o que ele acha, né? E aí o que ele disse, né? A salvação era obtida pela fé, contra a compra de perdão, como estávamos fazendo, né? Ai, peraí, minha tela sumiu, peraí. Foi. A salvação era obtida pela fé, ele rejeitou a hierarquia eclesiástica, então, como vocês podem ver, quem já frequentou a igreja evangélica não tem uma hierarquia definida como na igreja católica, né? Que tem o padre, tem o bispo, tem o papa, que é o sumo sacerdote. Na igreja evangélica tem uma divisão, mas não é uma divisão hierárquica como acontece na igreja católica. O celibato deixou de existir nas igrejas, na obrigatoriedade de ser celibatário, né? Os padres, a partir de então, que fossem luteranos, poderiam casar. Ele só manteve como rito da igreja católica o batismo e a Eucaristia, né? Que é tomar o corpo de Cristo, a hóstia. E determinou que o latim não fosse mais usado como idioma nos cultos religiosos, que os fiéis pudessem também ouvir a missa em alemão, se estivesse na Alemanha, se estivesse na Inglaterra, seria ouvir a missa em inglês, se fosse no Brasil em português. Isso mudou muito também, porque o acesso também a essas escrituras foi importante, né? E aí, a gente precisa falar do Calvino antes de encerrar a aula, eu juro que são só mais 5 minutinhos, porque o Calvino também era discípulo do Lutero, ele viu o que estava acontecendo, também não concordava, e ele também acabou iniciando uma própria reforma na cidade que ele morava, né? Ele era um advogado teólogo francês, mas ele morava na Bélgica, e aí ele também rompeu com a Igreja Católica para fundar uma nova vertente. Tá bom, já vai arrumar casa, calma. Eu também estou doida para tomar um cafezinho. Eu juro que é só mais 5 minutos. E aí, mas ele, ao contrário do Lutero, ele baseava a doutrina dele em princípios bem diferentes, né? A predestinação é o principal. A gente poderia falar de outros, mas a crença de que Deus já escolheu o nosso caminho. E os indivíduos abençoados, eles têm, abençoados por Deus, né? Tem uma promessa de vida eterna, e que os bens materiais, as riquezas deveriam ser vistas de uma forma positiva, porque são presentes de Deus, mudam completamente a concepção que se tem, né, da religião. E após a morte do Calvino, os seguidores eles fizeram várias reinterpretações, e aí a riqueza e a prosperidade é vista como sinal de graça divina e não como apenas generosidade de Deus, né?
Então, não adianta você mudar e tentar fazer alguma coisa, porque no calvinismo, né, porque eles creem que tudo já está determinado, escrito lá no céu. Então, a gente não tem muito livre-arbítrio para lidar, né, com essa situação. Vocês ouviram minha mãe, né? Ela estava passando aqui. É por isso que vocês estão rindo, seus sem vergonhas. Minha mãe não lembra que eu tô Nada, tá rindo de mim, esses moleques aí, ó. Ah, tá. E tem que arrumar a casa, né? Enfim. Mas é bom, tem que arrumar mesmo, tem que ajudar a mãe de vocês. Se não arrumar a casa, eu apanho. Arruma a casa aí que eu, Marcos e o Felipe vai jogar Free Fire. Depois me chama. Beleza? Depois E aí você é passa isso, gente, que eu tinha para explicar para vocês, para finalizar essa aula. Eu espero que vocês tenham aproveitado bastante. Vocês estão com alguma dúvida específica? Eu posso ficar aqui mais tempo para atender quem precisar. E depois esses slides eu já vou colocar lá no Google Classroom, tá bom? Belezinha? E vou passar essa agendinha também para vocês que está aqui, que estou mostrando aqui. Oh, meu Deus, peraí. Ave Maria, primeira vez até agenda para nós estudar. Sim, para ajudar, né? Depois eu vou preencher aqui direitinho, porque o Centro de Mídias ainda não colocou uma programação muito fixa, está mudando muito. E aqui eu vou botar o plantão no chat dos professores, porque a gente vai ficar no Centro de Mídias para ajudar também. E aí, deu muito trabalho chegar até aqui, então obrigada pela atenção de vocês, e eu aproveito para descansar, né? Falou, valeu aí. Tchau, tchau. Quem quiser pode ficar aí, que eu tiro Depois é dúvida. pra Quem chamar lá quiser... no bagulho, hein? Vou passar meu nome aí no chat, hein? Beleza, passei, vou pegar já.